Vamos lá. A força magnética, como eu falei para vocês antes de intervalo, né, gente? A força magnética. Eu acho que mais 15 minutos eu termino isso aqui, tá? I, L, back, B externo. Como ele está pedindo a força magnética que o fio 1, isso aqui é a questão C, né? Questão C. Como ele está pedindo a força magnética que o fio 1 está exercendo em cima do fio 2, o B externo, quem vai sentir, né, o campo magnético externo é o fio 2. Tá? Então, esse I, que é o cara que sente por definição, é em 2. O L está associado também ao fio 2, que ele falando enunciado que vale L. E o B externo está associado ao B1, que faz relação à corrente 1. Então, fazendo essa fórmula aqui, né, escrevendo ela aqui, vai ficar Fmag igual a I2 vezes L. Para onde está, Felipe? Para onde está apontando o vetor L? Vamos lembrar. Para onde vai estar apontando esse vetor L? Qual a definição? Felipe? É da distância entre os dois pontos. Distância entre dois pontos, não. Como é que eu acho o sentido e a direção do vetor L? Você falou isso várias vezes lá quando eu pedia em ampere, você confundia. O sentido e a direção do vetor L é o quê? É o mesmo sentido de direção que a corrente, lembra? Mas esse L é aquele L ali que está pendurado ali? Não, esse Tá L, qual é a pendurado. definição desse L aqui? Qual é a definição desse L? É a direção da corrente. Onde passa a Não, esse é o corrente. sentido e a direção. Beleza. Mas qual é a definição dele? Como é que você acha o módulo dele? É o comprimento do fio, né? Vai ser o comprimento de qual fio? Do fio 1 ou do fio 2? Do fio que está sentindo o campo magnético. Como o fio que está sentindo é o fio 2, então esse comprimento é o comprimento do fio 2, que ele fala no enunciado. Aqui, ó. Ele fala que outro fio 2, fio de tamanho L, tá vendo? Finito. Então esse cara aqui é L, o tamanho dele é L, mas vai apontar para onde? Qual que é o sentido da direção? Para onde está apontando a corrente I2? Cara, essa figura aí, o L é esse que vai do topo até o I2, é isso? Não, cara, essa corrente aqui está entrando, leque. Você tem um tubo aqui, cara. Esse aqui, ó. Isso aqui que é o L. Você não está vendo o L. O L está entrando. O L está para Z. Você tem um field, você tem um tubo assim, ó. Você consegue enxergar? Deixa eu ver se dá para ver. Você consegue enxergar qual o tamanho desse toco aqui? Ó, você consegue enxergar qual o tamanho? Porra. Aqui. Se eu te mostrar assim, você consegue enxergar qual o tamanho desse toco? Hein? Não consigo. Não consigo. É isso que está acontecendo. Entendeu? Você tem esse fio assim, ó. É isso que está acontecendo. Tá? É isso que vale L. Ele está entrando, ele está para Z. Você não consegue ver também qual o tamanho do fio 1. Entendeu? Então, qual vai ser o sentido da direção do vetor L? Mais Y. Mais Y não, cara. Para onde está a corrente I2? Tá entrando no meu quadro. Está entrando. Então, para onde vai estar o L? Está entrando no quadro também, né, cara? Menos Z. Tá. O L. Eu pensei que era o do força. Não, estou pensando no L. Então, esse aqui vai estar para Z. Menos Z. Produto vetorial com B externo. Agora vamos se preocupar com o B externo, que é o cara mais difícil. Vamos se preocupar com o B externo. Como é que eu acho o B externo? O B externo é o campo feito por quem?
é o campo feito pelo fio 1, que é infinito. Ele também está dentro do quadro, só que ele é infinito, tá? Ele é infinito. Você tem que calcular o campo magnético feito por esse fio exatamente em cima dessa corrente. Aí você vai fazer a lei de Ampère, porque o fio é infinito. Fazendo uma tua amperiana, que tem que bater ali, você vai dar isso aqui. Você vai ter isso. Isso é amperiana. Onde é que está o raio da tua amperiana? O raio da amperiana é do fio até chegar aqui. Esse é o raio da amperiana. Beleza? O campo magnético, se você fizer a regra da mão direita, ó, tua corrente está saindo do quadro. Você vai fazer, para você achar o campo magnético, você pode fazer daquele jeito, né, para achar o sentido da direção, ou pode fazer pelaquela primeira regra do produto vetorial. IDL, VEC R. Né? Fica meio difícil fazer assim, né? Então vou me virar. Ó, IDL saindo, VEC R apontando na diagonal para cima. Para onde vai estar apontando meu dedão? Vocês estão conseguindo ver ou não, tá? Ó, IDL, tô quase quebrando meu braço aqui. Mas ó, IDL, VEC R. Para onde vai estar apontando meu dedão? Meu dedão vai estar apontando na diagonal para cima. É aquilo que eu falei para vocês também antes. Não faz parte da cruz. Se não faz parte da cruz, seu campo magnético vai ter duas componentes. Tá assim. E lembrando também, você pode também pensar, né, que tem que lembrar que ele tem que fazer 90 graus com R. Porque exatamente é o resultado do produto vetorial. Eles têm que fazer 90 graus entre si. Se você tivesse, por exemplo, se esse fio 2 estivesse, por exemplo, aqui, suponha que o fio 2 estivesse aqui. Para onde vai estar teu campo magnético? O teu R é isso aqui. O teu R seria isso aqui. E teu campo magnético, ele estaria onde? Com certeza ele vai estar em cima desse fio azul. Aí você só tem que saber se ele vai estar para cá ou se ele vai estar para cá. Aí você vai pela regra da mão direita. Mas com certeza ele vai ter que estar em cima do eixo azul, porque tem que fazer 90 graus. Aí pela regra da mão direita, como a gente já está vendo por aqui, né? A gente sabe que a tua corrente está saindo do quadro. Quando você faz essa regra aqui, você vê que o teu campo magnético está girando no sentido o quê? Está girando no sentido anti-horário. Então é óbvio que o campo magnético, se eu fosse naquele ponto, estaria apontando para cá. Estaria Ô, apontando Ricardo, para cá. a corrente Fala. não tá entrando na nossa tela? Não, está saindo do quadro. Ponto é saindo. X que é entrando. Ah, tá. Isso. Tá? Então aí o teu campo magnético está para lá. Primeiro, vou me preocupar. Espera aí, alguém falou uma coisa? Então, por que menos Z? Cara, menos Z é outra coisa, cara. Menos Z não é o campo. Ah, tá. Menos Z não é o campo. Menos Z é a direção desse cara aqui. Ah, tá. Entendi. Então errei aqui. Não é menos Z, não. É mais Z. Que está saindo do quadro, não entrando. Obrigado. A gente também erra de vez em quando, tá? Voltando, eu vou me preocupar primeiro. Esse aqui eu já sei que vai ter um vetor em duas direções. Não vou me preocupar ainda em descobrir, fazer a decomposição. Eu vou me preocupar primeiro em descobrir um módulo. Para descobrir um módulo, se está saindo o módulo B... Não, isso aqui é outra coisa. Quando eu fiz o produto vetorial, eu já fiz saindo, tá? Ó, dedão saindo, tá vendo? Botei já meu dedão saindo. Isso aqui eu fiz certo. Meu campo magnético está fazendo isso. Então, quando eu fiz o produto vetorial, ó, IDL saindo, vetor R na diagonal para cima. O meu dedão vai estar na diagonal para a esquerda. Isso aqui eu fiz certo. Eu só tinha errado mesmo no vetor R. Cara, não entendi esse sentido do vetor B, não. Olha aqui, cara. É produto vetorial. Sabe fazer produto vetorial? Como é que você acha o sentido de direção do campo magnético? Como é que você acha o sentido de direção do campo magnético?
Está fazendo produto vetorial entre quem, Felipe? L e o seu ponto de avaliação. Né? IDL. E quem? R, não é? Lá de Biosalvar? Esse IDL, como eu quero o campo magnético feito pelo fio 1, esse IDL tem que estar no fio 1. O DL não está saindo do quadro? Então, tu bota teus 4 dedos saindo do quadro. O vetor R é o segundo vetor, que é a palma da mão. Você tem que apontar ele para a diagonal para cima. O teu ponto de observação é esse cara aqui, ó. Teu ponto de observação é esse. Ah, é partindo do I1, é isso? É, eu quero que é o magnético do I1, pô. Ah, tá. Entendi. Quem é o B externo? O B externo não é o B1? Então, eu tenho que descobrir o campo magnético feito pelo B1. Então, tudo vai ser... para achar o campo magnético, vai ser tudo em relação ao B1. Esse primeiro cara aqui que é em relação ao I2. Vocês não podem confundir. Na força magnética, esse cara aqui que está é quem sente e esse cara aqui é quem faz. Não podem confundir uma coisa com a outra, tá? Tem que manter a lógica. Aí, você fazendo o produto vetorial, a regra da mão direita, você descobre esse cara aqui. Mas, de novo, não vou me preocupar, a princípio, em descobrir esse vetor. Vou usar a lei de Ampère para descobrir o módulo do campo magnético. Então, fazendo a lei de Ampère, eu tenho μ0 e Eng. Quem é que você vai estar englobando de corrente aqui quando você faz essa lei de Ampère? Esse teu Eng vai ser o I1. Quero que é o magnético do I1. Você vai ficar B vezes L é igual a μ0 e 1. Cuidado agora, hein? B vezes 2πr igual a μ0 e 1. Se eu não me engano, a questão quer que você... Não fala, né? Mas no gabarito mostra que ele quer que você ache... Deixa eu botar aqui de volta. Eita. Ah, vai ficar assim mesmo. Ele quer que você ache tudo em função de θ e de d, tá? Ele quer que você ache tudo em função de θ e de d. Então, você tem que dar o jeito de escrever o R, porque você tem como descobrir exatamente que ponto é. Não vai ficar um R genérico, entendeu? Você dá para descobrir exatamente que ponto é esse. Tem como descobrir exatamente o valor dele. É isso que ele está querendo. Qual é o valor do R quando você... Como é que você escreve o R em função de d e de θ? Não é difícil, é geometria. Você tem isso aqui, ó. Você tem esse triângulo retângulo. Isso aqui é R, isso aqui é θ, isso aqui é D. Como é que você vai escrever R em função de θ e de D? Você vai aplicar o quê? Cosseno, perfeito. Cosseno de θ é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Quanto que vai ser o R, então? D sobre cosseno de θ. Esse é meu R. Substituindo aqui, então, o que eu vou ter? 2π D sobre cosseno de θ é igual a μ0 e 1. Então, meu B vai ser o quê? μ0 e 1 divididos por cosseno aqui também, né? Divididos por 2πd. Esse cara aqui é o módulo do meu campo magnético. Eu descobri o módulo. Agora sim vou me preocupar em decompor esse vetor. Porque eu preciso, para você fazer essa questão, você precisa do vetor campo magnético e não do módulo. E como vocês estão vendo... Espera aí, rapidinho. Como vocês estão vendo, esse vetor B, ele tem duas componentes. Ele vai ter uma componente apontando para x negativo. Ele vai ter uma componente apontando para cá.
e vai ter uma componente apontando para cá. Então, você tem que dar um jeito de descobrir essas componentes em função de θ. E aí eu pergunto para vocês, onde é que está esse θ aqui? Onde é que ele está? Porra, eu tirei aqui esse negócio, né? Onde é que está aquele θ, gente? Ele está com eixo Y? Que merda é isso, né? Não consigo botar certinho como estava antes. Ele tá, o teu θ, ele tá aqui. O teu θ está aqui. Ou o teu θ está... Calma, você tem que fazer um eixo reto aqui, né? Ó. O teu θ, ele está aqui. Ou o teu θ está aqui? Onde é que está o θ? Entre as linhas verdes. Como é que você vai fazer para ver isso? Só lembrar daquele macete que eu cansei de já falar para vocês. Qual que é o macete? Vai para uma posição... Se você tem problema em fazer negócio de alterna interna, essas merdas, vai para uma posição que você se sinta confortável. Qual é a posição que você se sente confortável? É a posição na cruz, é exatamente aqui. Aqui é a posição que você se sente exatamente confortável. Para onde vai estar o campo magnético se eu fizesse o produto vetorial aqui? Se eu fizer exatamente aqui meu campo magnético, ele estaria para onde? Ele estaria exatamente para cima. Isso se eu fizesse nesse ponto preto. Meu campo magnético estaria exatamente para cá. Só que não é esse ponto preto que eu quero esse daqui. Então, eu vou fazer exatamente aquela mesma coisa que eu fiz para vocês em torque e fiz para vocês em várias outras questões. Nessa minha posição nessa posição que eu estou uma posição tranquila. O meu R está assim. Ó, R aqui na horizontal. R na horizontal. Meu campo magnético está na vertical. Só que meu R não está aqui. Meu R está onde? Ele está subindo θ graus. Então, meu R subiu θ graus. Só que meu B acompanha o R. Então, se meu B estava aqui, quando meu R subir θ graus, o que meu B vai fazer? Ele vai abrir também o quê? θ graus em relação à posição que ele estava anteriormente. Tá vendo? Ó, estou abrindo aqui, ó, abri esse braço θ graus em relação à horizontal. Quando eu faço isso, o meu braço na vertical, que é o campo, ele vai abrir também θ graus em relação à vertical. Então, esse ângulo aqui, ó, que eu abri na horizontal, que foi exatamente esse θ, ele também vai ser θ aqui. Então, agora você pode escrever sim o vetor verde. O que vai ser o vetor verde? O vetor verde, o que vai ser o B1? Vai ser isso aqui tudo, que eu não vou ficar repetindo. Vou chamar isso aqui tudo de C, tá? Chamar isso aqui de C1. Vai ser C1, que é o módulo. É seno de θ apontando para Y, mais cosseno de θ apontando para menos x. Tá aqui, agora exatamente escrevi esse vetor V. O módulo eu descobri pela lei de Ampère, que a lei de Ampère só te dá um módulo, não te dá o sentido da direção. E sentido da direção eu descobri pela geometria. Simplesmente aplicando aqui geometria básica. Então, esse aqui é meu vetor B. Isso aqui é meu vetor V. Todo mundo conseguiu me acompanhar? Todo mundo foi? Que agora já acabou a questão. Agora é só fazer aquela brincadeira ali. Todo mundo foi nisso? Preciso dar a resposta de todo mundo. Matheus foi. Cadê o resto da turma? Carol foi também. Maria Vitória, Ana Clara, Felipe. Paulinha.
Acho que a Paulinha saiu já, a Paulinha não. Felipe. Cara, Alguém mais saiu. eu só fiquei com dúvida daquele negócio de anti-horário, horário nessa daí. Então não tem nada a ver com Isso aqui botar direção. eu pus aqui meu DL. Esse meu DL aqui, eu pus ele no sentido anti-horário. Mas eu já fiz isso aqui direto, entendeu? Porque meu campo magnético não está no sentido anti-horário. Por que eu botei o I1 positivo? Tá vendo o I1 positivo aqui? Por que eu já botei ele positivo? Porque eu já estou assumindo que o sentido da minha amperiana, esse DL aqui da minha amperiana, está no mesmo sentido do campo magnético. Tá vendo que o campo magnético está gerando o sentido anti-horário também? Então eu vou botar o sentido amperiano no sentido anti-horário também. Por isso que eu botei o I1 sendo positivo. Entendeu, Felipe? Tá, entendi. Você não vai confundir esse DL com esse L aqui, tá? São duas coisas diferentes. Esse L aqui acompanha a corrente e vai ser a corrente 2. Esse DL aqui é da lei de Ampère, que está associada, nesse caso, ao campo magnético feito pelo fio 1. Você tem que se organizar no seu raciocínio, mantendo sempre os conceitos bem definidos. Esse cara é quem sente, então toda essa informação aqui é sobre quem sente, e esse cara aqui é o B externo. Como eu quero a força magnética no fio 2, o B externo vai ser através do fio 1. O fio 1 é infinito, você faz a lei de Ampère para descobrir o módulo, e como esse ponto aqui não faz parte da cruz, você vendo aqui sabe que esse campo magnético vai estar apontando para duas direções. Aí você dá um jeito de descobrir o ângulo em função desse cara, porque ele não está pedindo, mas o resultado está. E aí você escreve decomposição e acaba a questão. Ricardo, botei aqui, obrigado pela aula de hoje. Já está acabando já, tá, Ana Clara? É só fazer isso aqui. Aí eu preciso fazer só o... Não vou embora que eu vou fazer o sorteio, tá, gente? Vou fazer o sorteio aqui agora mesmo, tá? Eu vou ver quem foi que fez os coisas, os stories, e eu vou fazer o sorteio. Então, por favor, não vou embora. Só vocês verem também, para depois não falar que eu estou conspirando. Aí agora ficou fácil. O I2. Como é que vai ser a tua força magnética? I2 vezes L, apontando para Z, vezes C1, vezes não, maluco, produto vetorial. C1, seno de θ apontando para Y, mais cosseno de θ apontando para menos x. Tá aqui. É isso. Aí eu pergunto para vocês, Felipe, quantos produtos vetoriais você vai fazer aqui? Fazer 2. Vai fazer 2. Vai ter algum que vai dar 0? Não, não vai ter nenhum. Não. Qual vai ser o primeiro? Esse vezes esse vezes esse. Z com Y. Z com Y dá menos x. E o próximo? Esse com esse vezes esse. Por isso que aparece dois cossenos. E aparece um cosseno e seno. Porque dentro do C1 tem um cosseno, tá vendo? Então, por isso vai aparecer dois cossenos e vai aparecer um seno. E vai aparecer cosseno seno também. Ou deve estar em evidência, sei lá. Não importa o gabarito. Aí o segundo vai ser isso. Z com menos x dá menos y. Aí acabou a tua questão. Cara, se botar essa questão aqui, eu acho, na prova, eu acho bem difícil que as pessoas até com cola consigam fazer. A não ser realmente que alguém peça para um professor de Física 3 fazer, né? Um professor aí, sei lá, alguém pagar alguém lá da FRJ ou algum monitor para fazer. Aí o cara talvez faça, e mesmo assim acho que pode ser que erre. Essa questão não é tão trivial, tá? Essa questão aqui não é tão simples de fazer. O gabarito é diferente? Vamos ver se o gabarito é diferente. Cadê o gabarito? Não tá diferente não, filho. Porra, pelo amor de Cristo, né? Só dando porrada mesmo. Aqui, ô mané, esse menos tu joga para dentro.
E esse menos também, mano, tu joga para dentro. Não faz diferença. Tá igual, tá? Foi? Então, mas é cosseno de menos y. Deixa eu ver. Sim, vai dar cosseno de menos y. Tá aqui, pô. Aqui, ó. Aqui o vermelho. Cosseno de menos y, seno de menos x. Isso aqui é a força magnética. O resultado está em vermelho. Eu não fiz a força. Isso aqui eu não fiz o produto. Isso aqui não é o produto vetorial ainda. Cosseno. Ai, caralho, eu errei. Eu errei aqui no coisa. Tá, já entendi. Eu errei aqui no B. Não é seno. Aqui, ó. O θ tá colado com o eixo y, tá vendo? Então, é cosseno de θ. Errei aqui, ó. Ó, tá vendo que o θ tá colado com o eixo y? Então, é cosseno de θ apontando para y. Mais seno de θ apontando para menos x. Então, tem que trocar isso aqui, tá? Então, aqui é cosseno de θ aqui. E aqui é seno de θ. Aí inverte. Beleza? Foi, gente? Até eu errei também. Ô, Ricardo, desculpa, cara, mas pode repetir esse sentido aí do campo? É porque você descobriu o módulo, mas na hora de você fazer o sentido da direção, tu usou a fórmula lá de Biot-Savart, sei lá, aquela... Você entendeu o que dizer? Ué, para você descobrir o sentido da direção do campo magnético, você não tem que usar Biot-Savart para descobrir o sentido da direção? É que você achou o campo pelo módulo ali naquele negócio. Não, isso aqui é o módulo. Isso aqui não me dá o sentido de direção. Se direção tem que usar Biot-Savart. Isso aqui é o módulo. Não tem vetor aqui. Não tem vetor aqui. Isso aqui é módulo. A lei de Ampère te dá um módulo do campo magnético, não te dá o sentido de direção. Sentido de direção você tem que tirar pela regra da mão direita. A regra da mão direita é Biot-Savart. É IDL com R. Não, tudo bem. Entendeu? Então tudo relacionando os dois, então. Você está relacionando tudo aqui, cara. Essa questão envolve tudo. Sentido de direção é sempre Biot-Savart, cara. O módulo depende. Se você tiver um fio infinito, você usa a lei de Ampère. Se você tiver um fio finito fazendo o campo magnético, aí você usa Biot-Savart também, por completo. Não só para achar o sentido da direção, mas para achar também o módulo. Entendeu? Mas se eu fizesse Biot-Savart, que esse aí é um fio finito, eu poderia... O campo não é finito, cara. O fio que está fazendo o campo não é finito. Ah, tá. Que não é. O fio 1 que está fazendo o campo. Você tem que se organizar, cara, aqui. Você está fazendo uma bagunça, tu não sabe nem mais quem você está fazendo. Tem que se organizar. Você tem que entrar dentro dessa fórmula aqui, Felipe, e saber o significado dessa fórmula. Escreve essas coisas. Isso que eu falo para vocês escreverem. Força magnética igual a IL, VEC B. Quem é esse cara aqui, ó? Quem é esse cara? Esse cara aqui, quem é? Qual é a definição dele? É a corrente e o tamanho, sei lá, associado ao fio que sente o campo magnético externo. Tem uma definição para essas coisas, vocês têm que saber essas definições. Se vocês não souberem isso, vai chegar na prova, vocês não vão saber o que fazer. Tem que saber essas coisas, gente. Quem é esse B aqui? Quem é esse B? É o campo magnético externo para o fio que está sentindo. Quem é o fio que está sentindo? É o fio 2. Então, esse I vai ser I2, esse L vai ser L2. Esse fio 2 está sentindo o campo magnético feito por quem? Pelo fio 1. Então, esse B1
Esse B é o B1. Tem que saber essas diferenças, senão vai chegar e vocês vão falar, cara, o que eu vou pôr aqui? Por isso que eu faço associação. Por isso que eu faço a associação da força magnética com a força elétrica. Foi aquilo que o Matheus até respondeu. Quem é esse Qzinho? É a carga que sente o campo elétrico. E como é que você acha esse campo elétrico aqui? É o campo elétrico feito por cargas externas. Se você tivesse, por exemplo, uma carga positiva aqui, uma carga positiva aqui, uma carga positiva aqui, chamar de Q1, Q2 e Q3, quem é esse? Eu quisesse que vocês calculassem a força que essas duas cargas Q2 e Q3 fazem em cima de Q1. Quem é que você vai pôr aqui? Q1. Você vai ter que calcular o campo magnético feito por quem? Desculpa, o campo elétrico feito por quem? Quem é o que está criando campo magnético, campo elétrico, que não faz parte de Q1? É o Q2 e Q3. Então, quem é o campo magnético, campo elétrico externo para o Q1? É o campo elétrico feito por Q2 e por Q3. É a mesma analogia. A força magnética, a força e a força peso são todos a mesma coisa. A força peso é a mesma coisa. Quem é que cria o campo gravitacional? É a Terra. Quem é esse M aqui? É a gente. Quando a gente sente o campo gravitacional da Terra, aparece uma força. Foi a gente que criou esse campo G? Não. Quem criou foi uma outra coisa, uma coisa que é externa para a gente. Todas essas fórmulas têm a mesma relação. A relação é igual para todas elas. Vocês têm que ter isso anotado, gente. Ou bem absorvido na cabeça. Essas coisas, a definição de que é cada incógnita é muito importante. E a coisa que vocês mais ignoram é isso. Isso é muito normal, tá? Vocês são acostumados aí, são doutrinados a simplesmente sair copiando fórmula e não bota significado nas coisas. Aí o cara bota duas correntes aqui, fudeu. Vai chegar a fórmula da força magnética I, L vezes B. Produto vetorial com B. O cara não vai saber qual corrente vai pôr aqui. O cara não vai saber se é I1 ou se é I2. Porque o cara não sabe o conceito. O cara não vai saber se vai pôr B1 ou se vai pôr B2. O cara não sabe se vai pôr nesse L, se ele vai pôr infinito ou se ele vai pôr L. Ele não vai saber o que é. Entendeu? Então, tipo, o que vai pôr ali? O cara fica perdido na questão porque o cara não sabe a definição das coisas. O cara só fica maceteado em resolver. Mas o conceito que é o mais importante de todos, o cara não sabe fazer. Beleza, gente? Então, vou acabar a aula aqui e vou fazer somente o sorteio. Deixa eu só ver aqui as pessoas que fizeram a